galera do Face a Face, nós estamos com um convidado super legal. Vocês vão adorar a nossa entrevista. Pastor Marcelo Bigardi de Curitiba, uma das nossas grandes igrejas aí, uma das maiores, que tem muita história para contar. Ele é skatista, mas o que você faz de esporte? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Que história é essa que você é lutador agora? Eu virei lutador. Mas a sua orelha não é de capelete? Não, mas eu comecei agora. Começou agora? Faixa transparente ainda. E ele tem muita coisa para contar pra gente. Conta um pouco a tua história do skate. Do skate, legal. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, eu morava numa cidade aqui perto de São Paulo, chamada Extrema, sul de Minas. Ela tinha 5.000 habitantes. E um dia eu vi um menino descendo, sentado num carrinho que não fazia barulho, igual carrinho de rolimã. E eu olhei, achei muito estranho. 2 anos depois, eu vi uma matéria daqui de São Paulo de um campeonato e eu falei, puxa, é isso que eu quero pra mim. Chorei, pedi, meu pai me deu um skate. Isso você tinha quantos anos? 13. Né? Então faz 5 anos atrás, 8 anos atrás, mais ou menos. É. Tinha 13 anos, comecei a andar. Com 15 eu vim embora para São Paulo e comecei a andar com gente já que andava melhor. Quando eu conheci o Foca, nós começamos a andar junto, correr alguns campeonatos. De Brasília. Pastor do Bola de Brasília. Você fazia qual modalidade? Eu fazia street naquela época. O street e o downhill, o street é aquele de rampa e o downhill de ladeira. Era meio que juntos. Aí, com o tempo, ele foi meio que distanciando. Então, nós nos tornamos profissionais no downhill slide e depois também no downhill speed. Comecei com isso, vim aqui para São Paulo, me profissionalizei. E no speed, eu acabei disputando alguns mundiais, 2 fora do Brasil. Então, tô desde 88 andando de skate. Você teve um tempo de profissionalismo dentro do skate. Desde 96 pra cá, inclusive sou até hoje, né? Se tiver algum campeonato, você corre mais? Corro. Corre? Quando dá, né? Agora com a igreja, com todas as missões. Mas você tá meio veterano, ou não? Tô master. Mas tem essa categoria? Tem. Lançaram agora, por causa dos profissionais da minha época, eles que organizam. Você pioneiro. Nós começamos tudo. Eu tenho um amigo que é do Bola de Floripa hoje, ele foi o primeiro atleta brasileiro aí pra fora do Brasil e eu e o Foco os segundos. Tipo assim, nós somos juntos, nós somos pioneiros, né? Se a gente morasse nos Estados Unidos, seria assim mais reconhecido, né? Aqui no Brasil. Milionário. Também. Né? Não é? O skate, há uns anos atrás, ele era como o surf, não reconhecido e visto como esporte vagabundo? Porque há uns anos atrás quem surfava era vagabundo e maconheiro. O skate era associado ao quê? Também, a droga. Também? Droga e vandalismo, né? E quando eu mudei aqui para Osasco, eu cheguei a sair correndo de frente de casa, porque o dono da casa saindo com espingarda para me tirar da frente. Então sempre teve isso. Tipo um vândalo andando de skate. Não, era um absurdo, né? E na cidade que eu morava, por incrível que pareça, eu era o único cabeludo. Tá. Eu vou acreditar. Pior que é verdade. Eu tinha o cabelo aqui. Você tinha cabelo? Eu tinha o cabelo e comprido. Eu tinha 13 anos. Foi tanto de descer o skate Fui rampa, deixando Foi deixando pra trás. Depois que eu casei, né? Muita preocupação? Muita pressão. Não, mas você tem cabelo, é que você rasga. Mas eu tenho igual o Bozo, né? Se eu deixar, fica só um lado. Não é verdade? Verdade, eu Você só já tenho. deixou? Não, pelo amor de Deus. Como é que você sabe que é igual o Bozo? Porque quando começou o seguinte, na época do Rio de Janeiro, eu morava em Niterói e eu tava abrindo a igreja lá de Cabo Frio. E a gente fazia uma célula na praia. E aí vieram e tiraram uma foto da célula por trás. E eu passava a máquina 3 no cabelo. E eu olhei, eu falei, parece uma coroinha. Só tinha aqui? Só tinha aqui e aqui um pouquinho. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a raspar. Daí eu abaixei pra 2, pra 1 e agora no Gillette, né? Faz anos que eu... Faz anos que eu não te vejo com o cabelo. Faz anos. Mas não faz falta, né? Não, tanto é que depois que eu parei de gastar com condicionador, eu comprei uma casa, né? Então... E com pente. verdade. Mas vem cá, Curitiba não é muito frio pra sua careca? Não, mas eu amo, né? Se eu pudesse, eu morava no Chile. Lá Mas você é um cara que você faz umas coisas muito engraçadas. Você vai pra Niterói, que é um calor absurdo, né? Depois você vai se meter em Curitiba. Mas então, tem problemas climáticos assim? O que você gosta no fim de frio ou de calor? Eu gosto de quente frio. ainda? Eu gosto de frio. Você tem certeza disso? Frio. Niterói você passou mal. Passei mal. No começo, depois me acostumei. Mas eu gosto de frio. Esses dias nevou em Curitiba, né? Eu filmei. Fiquei sabendo. Eu filmei, coloquei... Mas você conseguiu andar de snow? Não chegou. Porque lá em Floripa subiram aquela montanha e andaram de snow, eu vi no jornal. Sério, não fiquei sabendo. Não, em Curitiba não foi. Ia, né? Deu 10 minutos de neve, mas pouquinha. Não chegou a ficar no chão, em nada. Mas foi legal, a sensação, e outra, é histórico, porque faz 38 anos que não neva em Curitiba. Mas isso é o fim do mundo. É. É o efeito
da bolha. Foi muito legal, foi uma experiência. Tá até Mas no... dava para fazer bonequinho? Nada, não, em Curitiba Só não ficou deu. aquele- Em Guarapuava, que é uma cidade que a gente tem igreja, lá já deu para fazer bonequinho. Quantas igrejas tem ali debaixo? Do estado do Paraná? É, 60 hoje, porque eu conto cidades. 60 igrejas, fora núcleo. Não, eu tô contando cidades. Como é que eu conto? Cidades que a gente está alcançando. Então, a maioria é igreja, algumas são núcleos e algumas são células que estão dentro de uma praça que vão virar igreja. Ah, tá. Então você fez. Eu tô contando todas as cidades que nós entramos. E como é que você faz? Porque, assim, se você cuida de. E isso já aconteceu comigo. Se você cuida de 5, 6 igrejas, o que acontece? Você querendo ou não, você já não tem fim de semana, você tem que viajar para tentar pegar os cultos e organizar tudo isso. Como é que você faz para supervisionar tudo isso? Então, aí entra o lance de administração, de liderança e administração. Eu tenho 8 pessoas no estado, que eu consigo pastorear o estado todo e 2 países com 8 pessoas. São 8 ligações, eu gerencio esses 8. E aí, por exemplo, eu tenho uma pessoa que supervisiona o litoral do estado, 2 pessoas que supervisionam a região metropolitana de Curitiba, que tem muita igreja ali, uma que supervisiona o Campos Gerais, que é Ponta Grossa, aquela região, outra que supervisiona norte do Paraná, que é o Diogo lá de Londrina, noroeste do Paraná, oeste, Foz do Iguaçu, que daí já pego Foz e metade do Paraguai, e outra que pega o Paraguai. E um que me ajuda com Colômbia e Bolívia. Então, com 8 pessoas, eu passo todas as informações e eles visitam essa galera. Ah, tá. E você só fica administrando E eu cuido dos 8. Só que, uma vez por mês, todo primeiro sábado do mês, eu trago todo mundo, os 60 pastores. Na verdade, não são 60, são uns 40, porque alguns cuidam de 2 cidades. Entendi. Eu trago todos para um café de liderança em Curitiba. Então, todo mês eu tô com todo mundo mês você junto. Tá com eles. Todo mundo É junto. o jeito, né? Não. Tem outro jeito também. Então, assim, todo mês eu tô com eles perto. E os supervisores, eu tô toda semana conversando com eles. E eles estão perto de todo mundo. Então, nessa administração, eu consigo estar sempre perto deles. Mas nisso a internet ajuda muito também, Bastante, né, cara? Se não bastante. fosse, né? Por e-mail, você tá sempre vendo tudo. E aí, o que rola? Em Curitiba, eu tenho 2 pessoas que me ajudam. Fora todos os funcionários, eu tenho 2 copastores. Então, eu consigo supervisionar 10 pessoas, tá tudo super andando e ter tempo para os esportes, para a família. Porque a gente acaba sendo pai, marido, pastor, né, cuidar da saúde. Então eu consigo ter acordo bem cedo para poder fazer tudo isso. Você acorda? Acordo às 4. Não, mas você não acorda, você não dorme, né? Mas eu durmo Você cedo, acorda né? às 4, você não dorme nenhuma hora. Que hora você acorda, de verdade? 4. Não, porque você dorme que horas, então? Então, umas 11. Quando... Como é que você consegue dormir 11 horas? Isso eu preciso saber. Consigo. Como, cara? O culto acaba. Ah, você não, tem que mas aí atender dia as de. ovelhas, Não, mas então dia você de vai culto é dormir 11 horas. diferente. Dia de culto é diferente. Por exemplo, a segunda-feira não. Segunda-feira, quando eu saio de madrugada da igreja, eu já acordo mais tarde, né? Então eu vou administrando o meu horário. Porque o que eu tive que aprender? A cuidar da minha semana, a ver os dias como horas, não como dia. Então eu não vejo o que eu faço na segunda. Eu vejo o que eu faço de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora. Então nessa eu consigo fazer muitas coisas num dia só. E aí eu consigo fazer vários cursos, cuidar de várias coisas e ter meu dia com qualidade com a minha esposa, o dia das crianças, o dia... Então, como eu faço, eu divido em horas. Você tem 2 filhos? Tenho 2 filhos. Que idade? Uma tem 6 e o Lucas tem 12. Vivian de Já 6, tem 12 anos. Nossa, eu vi esse menininho assim. Ele Esses ainda dias eu fiz o tem? bigode dele. Já tava meio com o bigodinho, peguei uma maquininha e cortei. Daí até filmei, falei, poxa, eu ele primeiro. Tá naquela fase já dando trabalho? Não, mas ele é muito sossegado, ele é não muito tá enchendo tranquilo. ainda na adolescência. Ele gosta de... A coisa mais radical que ele faz é ficar acordado de madrugada, né? Então nas férias ele quer ficar a noite toda. Aí esses dias minha filha... É a coisa mais revoltante. Mas sabe o que eu acho? Que às vezes a gente fica brigando, os pastores ficam, não, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Mas perto do que a gente você fazia. fez, meu Deus, né? E a gente tem que dar boi, né? Porque ficar de madrugada assistindo o Corujão é o máximo da loucura dele, né? Ele fica no Minecraft a madrugada toda. Esses dias minha filhinha chegou, quero fazer noitada com o mano. Noitada com o mano. Que é ficar no sofá assistindo televisão a noite toda. Falei, pode fazer, fica tranquila, né? É muito legal isso, né? Essa história. Mas eu queria que você contasse um pouco, falando do skate, porque eu acho que nessa história toda do skate foi que você se converteu, né? Conta um pouco da sua conversão pra gente. Então, em 90, eu já morando em Osasco, eu andava com uma galera de skate que eles queriam brincar com o skate. Eu nunca quis brincar, eu sempre levei as coisas, eu sempre fui muito focado.
Até quando eu morei na casa do Foca, ele viu isso. Eu fui 2 vezes para a Europa e eu não fui visitar cidade nenhuma. Eu fui para o campeonato e voltei. Então, assim, eu sempre fui muito focado. E eu comecei a andar com os caras que não queriam saber de nada, eles queriam brincar de skate. Eu comecei a sair de Osasco e comecei a vir aqui para São Paulo para andar, eu não conhecia ninguém. Aí, num campeonato, lá no Morumbi, na Rua Circular do Bosque, era a hora do almoço e eu quebrado. Aquela época foi muito sinistra, né? Aquela época que acabou agora há pouco tempo atrás. Mas não tinha grana para nada. Então, e na hora do almoço eu ficava lá esperando, descansando um pouco, e minha bateria ia ser depois. Aí tinha uns meninos atrás de mim comendo bolacha, até me ofereceram, e nessa eu virei e acabei pegando amizade com eles. Eles andaram de skate comigo 1 ano, sem me falar nada. O ano de 90 inteiro, a gente se encontrava para treinar, só que eu via que eles eram diferentes. Então eles me ganharam com o viver Cristo, não o falar de Cristo. 1 ano depois, quando eles conquistaram a minha confiança, eles me convidaram para um acampamento da Igreja Presbiteriana aqui de São Paulo, né, da Vila Pompeia. E eu fui. Eu era para ter ido no carnaval, só que eu ia sair numa escola de samba em Osasco. Aí eu falei, pô, não tenho, já tenho. Sério, saí de uma escola de samba. Aí eles falaram, tem um próximo acampamento na Páscoa. E eu fui. E, pastora, você não tem noção, eu entrei no acampamento, eu comecei a rir, e eu terminei de rir no final, tipo, 3 dias me divertindo, amarradão, assim, com tudo que estava acontecendo. No último dia, eles me chamaram para trocar uma ideia. E antes deles falarem, eu falei assim, porque o apelido do Foca no meio do skate é maloteiro. Aí eu falei, ô Malote, antes de você me falar, Significa maloteiro? porque ele trabalhava com malote no banco, Ah, tá. e aí ficou maloteiro. Daí eu falei, cara, antes que você me fale qualquer coisa, eu queria viver o que vocês vivem, cara. Pô, vocês são mó alegres, faz 1 ano que eu ando com vocês. E ele falou, era isso que a gente queria falar. A gente tem Jesus no nosso coração. E começaram a falar e contaram o testemunho deles. E eu fiz aquela oração de entrega. E eu senti como se um fogo pegando no meu pé, assim, era fogo e água ao mesmo tempo, como que enchendo. Quando chegou aqui, comecei a chorar demais. Tava saindo todo aquele peso, aquela angústia, porque só quem não conhece a Jesus e busca algo sabe o que... Você tinha problema com drogas? Não, porque meu pai era lutador de boxe. Então, Nossa, eu nunca soube disso. meu pai era lutador, então eu sempre me espelhei Era nele. lutador de boxe? Meu pai era. Você tem foto disso? Não, Ah, que não. pena, cara. Isso é o máximo. E o meu pai, ele era muito... Hoje ele é mais velhão, tá? Só que você vê que as costas dele é desse tamanho, os braços grandes. Você vê que ele tem estrutura de um cara forte. E ele era meu herói. E ele sempre me falou assim, pô, se você quer se envolver com esporte, nunca usa droga. Então, mesmo antes de conhecer Jesus, eu experimentei maconha 2 vezes, 3 e não deu nada. Meu negócio era adrenalina. Eu gostava do negócio correndo no sangue, sabe? A velocidade. E quando eu conheci o Foca, aconteceu isso no acampamento. Eu conheci a Jesus num domingo à noite. Foi impactante. Eu era office boy aqui em São Paulo. Na segunda-feira eu fui trabalhar meio anestesiado, eu não sabia o que tinha acontecido. Na terça-feira eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Isso foi em março, foi na Páscoa de 91. Não lembro se foi março ou abril, mas foi na Páscoa de 91. E eu nunca, na realidade eu me desviei uma vez 5 minutos, mas aí comecei a chorar, falei, Deus, não vou me desviar não. Como é que se desvia 5 minutos? Eu quero saber. Então, essa foi uma experiência muito forte. Eu estava bravo com Deus, eu falei, eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada. 5 minutos é o máximo, cara. Troquei do Dion, do rádio, né? Troquei, falei, vou ouvir música do mundo, não tô nem aí. E fui para um parque. Aí eu comecei a chorar no parque. Eu falei, vou pra onde, meu, sem Deus? Ouvindo Kiss. Daí passa, tchau. Não, eu falei, pô, Ai, que dó. Quantos anos você tinha? Você era pequeno. Não, já morava em Curitiba, já tinha... Aquelas foi semana passada. Eu fiquei escutando. Eu fiquei com ódio. Foi... Eu tinha 20 anos, 18, 19 anos mais ou menos. 19, eu morava em Curitiba, foi a primeira vez que eu fui pra Curitiba. Então eu conheci Jesus no skate. E o skate foi muito louco, porque o skate me levou a alguns lugares, né? Não sei se a gente vai entrar nesse assunto depois, mas quando eu entrei na igreja, quando eu recebi meu chamado, foi meio que um Isaac pra mim, né? Por causa do skate? Porque eu tava na Europa, eu tinha ido no primeiro ano, em 2001, e sem grana, sem nada, eu só pensava em skate. Deixava minha família, minha esposa, eu era muito imaturo naquela época. Minha esposa ia comer na casa da minha sogra, porque eu não tinha comida em casa, eu não levava. Na minha mente era o seguinte, se eu for campeão de skate... Olha, se vocês homens estão ouvindo isso, nunca faça isso. Né? Pra mulher coitada aí na casa da mãe. Meu Leva Deus. comida, né?
Mas você não levava comida, tipo, vai comer em qualquer lugar? Não, eu sabia que minha sogra estaria cuidando dela. Então, na minha cabeça era o seguinte, se eu for campeão mundial de skate, eu vou ter uma grana. Pô, tadinha, eu não sabia que até hoje os caras não estão ganhando dinheiro com isso, com a minha modalidade, né? É a mais cara. Você compra bastante comida, né? Eu falo, vou sustentar, vou dar tudo que elas querem. Entendi. Mas o que rolou? Eu tava com esse foco. Então eu fui em 2001 e no meio de uma curva que eu errei, um francês me atropelou e tirou meu ombro do lugar. Fui pro hospital com o ombro aqui no meio do peito, coloquei, voltei, corri o campeonato, mas fui mal pra caramba, fiquei em 30º. Também com o ombro aqui. Aí, só que eu já tava com a tipóia, tava num lugar, mas o médico falou, você não pode correr, né? E você foi assim mesmo? Pô, brasileiro, não desiste nunca, né? Depois não, daí eu perdi, mas eu fui na boa. Mas você ficou inseguro, né, cara? Pô, total, né? Braço enfaixado. Aí, no outro ano, 2002, eu já tinha treinado um ano todo, eu tinha a ladeira na minha... Porque naquela época, você era campeão mundial de duas maneiras. Ou você viajava o mundo todo somando pontos nas etapas, ou você ganhava esse campeonato, que era na Áustria, que era os melhores do mundo, estavam ali em um campeonato super famoso e valorizado. Então, meu foco era ele. Como eu tinha ele na minha cabeça, a ladeira super perigosa e tal, a prefeitura de Ponta Grossa, que o primeiro ano, eu sempre fui muito marqueteiro, eu consegui muita mídia. E eu apresentei pro meu prefeito. E o cara falou, não, eu banco pra você, pago a passagem de 2002. Pô, já fui melhor, já deixando uma grana em casa, já fui pra lá. E no dia da final, eu fui pra final, fui em 13º pra final, que tem o qualifying, desce todo mundo e os melhores tempos vão pra final. No dia da final choveu. E eu fiquei muito bravo. Hoje os caras correm com o skate na chuva, eles colocaram outros tipos de rodinha, na minha época não, era cancelado. Eu falei, eu sou crente, eu conheço o dono do tempo, vai parar de chover. Meu, o dia todo chovendo. No outro dia, fez sol, aí eu fiquei bravo. Porque já tinha acabado o campeonato, não tinha como fazer. Ficou valendo o qualifying, fiquei como 13º do mundo. Bravo, falei, Deus, não é possível, Deus. Bravo. Mas Deus estava fechando a porta na sua cara. Mas então, daí eu tô no aeroporto indo embora, lendo um livro, Vinho Novo é Melhor. Já leu esse livro? Eu li isso aí, já. É animal esse livro. O que é isso mesmo? Eu li isso. Não lembro o nome do... Mas eu li isso aí, é muito bom esse livro. Esse livro é de fé, né? Ele te joga pra cima. No finalzinho do livro, Deus começa a falar comigo. Na última página, Deus fala assim, filho, você chegou onde você queria, você é reconhecido no meio da tua modalidade. Lembro que eu tinha feito até entrevista para o Esporte Espetacular. Foi um negócio bem legal. Eu, Foco, uma galera. Né? E Deus falou assim, você se deu bem esse ano e você pode se dar melhor ano que vem. Deus deixou eu escolher. Eu via, mas essa voz é muito clara. E quem ouve a voz de Deus sabe quando é Ele. E Ele falou assim, você pode se dar bem o ano que vem, mas você abriria a mão dos teus sonhos para viver os meus? Pô, pastor, eu comecei a chorar na Áustria, fui até a Alemanha, da Alemanha Rio, Curitiba. Só dei a resposta uma semana depois. Porque o que eu pensei? Pô, o skate me levou para a igreja, para Jesus. Fui fazer uma apresentação de skate em Ponta Grossa, conheci a Vivi. E como é que eu conheci a Vivi? Eu conheci na apresentação, ganhei ela para Jesus naquele dia. Depois de anos, acabei casando com ela. Meu filho andava de skate, ele aprendeu a andar de skate antes de ficar em pé. Então ele já sabia ter todo o manejo. O skate me levou para fora. Eu achava que o skate ia me levar minha vida. E quando eu resolvi falar sim e fui renunciar para Deus, Deus falou assim, eu não quero que você pare de andar, eu quero só que você mude seu foco. Então até hoje eu ando, mas só que hoje eu me divirto. Naquela época era muita pressão de patrocínio e como eu te falei, eu era muito focado. Dava até dor de cabeça de tanto foco. Mas você era obcecado por isso também. Sim. E Deus tirou isso de você. Mas conta agora, você estava falando que você conheceu o foco e o foco era da igreja. Como é que você veio parar no Bola de Neve? Então, porque nesse dia que eu renunciei lá em Curitiba, o Foca já estava no Bola. E ele comentou com o Rina, por isso que aí eu falo que o skate também me levou para onde eu estou hoje. Eu levei uma modalidade que é a primeira, downhill slide, que é você descer não em velocidade, mas fazendo manobras de slides. Eu levei essa modalidade para o Paraná. E eu comecei a ensinar os meninos e comecei a fazer campeonatos para os meninos começarem a disputar. E sozinho, no peito, fazia sem apoio de prefeitura, sem patrocínio de ninguém. Então eu conseguia um material aqui, outro lá dava de premiação. E o Foca falou pro Rina isso. E Deus falou com o Rina, chama ele para estar junto com você. Foi uma coisa muito de Deus, porque o Rina me ligou. Aliás, ligaram para mim e falaram, você precisa vir aqui para São Paulo conhecer o Rina. Isso foi em julho de 2002, eu renunciei. Isso foi em outubro de 2002. Teve todo esse tempo que eu estava meio perdido. Ia entrar na Jocum, não sabia, ia para um lado, não sabia. Tava meio, sabe, assim, tá bom, Deus, eu falei sim, e agora? E quando eu vim para cá, começou a acontecer coisas estranhas. Por exemplo, certidão de nascimento do Lucas sumiu.
apareceu só 2 anos depois. Então eu tive que tirar documento e tal. Cheguei aqui em São Paulo e Deus falou com o Rina. Eu lembro que eu cheguei aqui sem conhecer bola, sem conhecer nada. O Rina me ungiu e me mandou para Floripa. Só que eu nunca tinha pego nenhum culto do bola. E aí um pessoal lá de Floripa falou, por que você não começa o culto lendo um salmo, como o pessoal de São Paulo? Cara, eu não sabia disso. Então foi muito Deus essa loucura. Isso foi em outubro de 2002. Foi primeiro para Floripa. Para Floripa. Fiquei 1 ano lá, de Florianópolis, aí de lá fui para Niterói. E você não conhecia direito? O bola? Não conhecia nada. Você não sabia nem começar. Nada. E aí ainda te dava um toque. A galera me dava um toque. Tipo, abre um salmo aí. Lê um salmo no começo, faz isso, faz aquilo. E aí, quando eu vinha para São Paulo, eu ficava assim, olhando pro Rina, para ver os detalhes, o que ele fazia. Eu preciso pegar isso muito rápido, né? Aí Deus foi muito bom, porque quando eu fui pro Rio, lá para Niterói, muito paulista ia para lá. Eles ajudaram também. Aí eu aprendi. Aí eu virei bola de neve. Como uma pessoa de Florianópolis vai parar em Niterói? O que aconteceu? Você não quis ficar em Floripa? Não. Lá teve uma situação com outro pastor que daí assumiu e o Rina precisava de mim porque teve um problema com a saúde da pastora que estava assumindo lá. Ela estava grávida e teve um probleminha. Daí o Rina falou, preciso de você 1 ano lá. Então já cheguei em Niterói sabendo que eu ia ficar só 1 ano. Você saiu de um lugar frio, e foi para um lugar quente e voltou para um lugar gélido. Foi bem nessa. Né? E quanto tempo você ficou em Niterói? 1 ano. De outubro a outubro. Que era 1 ano? Já sabia que era 1 ano. Mas quando você já sabe que você não vai ficar, é mais fácil, né? Então, e não é. Porque você não se apega, né? Depende, mas... Você já não tava, tipo, eu não vou me apegar. Só que com os cariocas não tem como não se apegar. Eles se apegam, né? Meu, os caras... Não tem jeito, eles se apegam, né, Bigardo? Eu fiquei 1 ano com o nego na minha casa, todo dia. Todo dia, nego na minha... Até hoje eu tenho muitos amigos lá, né? E alguns viraram irmãos. Aí quando eu fui embora foi uma choradeira. Só que quando eu fui embora, quando eu estava em Niterói, eu tive uma visão de um galpão em Curitiba e Deus falando, vocês vão ser conhecidos pelo louvor. E um galpão muito grande. Então eu tinha uma palavra. Tinha a bênção do meu apóstolo e tinha a palavra de que algo ia acontecer. Aí passou 1 ano, você foi para Curitiba. Fui embora. Quando você chegou em Curitiba, tinha alguma célula, tinha alguma coisa? Então, quando eu saí de Niterói, eu passei por aqui, por São Paulo, o Rina me deu uma folha de papel, falou, tá aqui tua igreja. Tinham 15 e-mails. Falou, Você ligou pra galera. Mandei um e-mail para eles e falei, primeira reunião num apartamento a gente brinca lá do apartamento do Zé. Primeira reunião, 15 pessoas, segunda 30, terceira não cabia no apartamento. Quantos anos atrás? Isso há 8 ou 9. 8 ou 9 anos atrás? Vamos pôr isso entre 8 e... 2004. 2003 eu fiquei em Floripa. 2003, 2004... Faz 8, quase 9 anos. Vai fazer 9 agora em outubro. Vai fazer 9 anos. Em 9 anos, uma igreja que começou com 15, hoje quantos membros você tem em média? Porque não dá pra saber, mais ou menos. Então, a gente tem umas 6 mil pessoas. Umas 6 mil pessoas. Porque nós temos um culto na quarta, quase lotado, são 2.500 cadeiras. Quase lotado, com às vezes lotado. Sábado à noite não é tão lotado, mas tem lá suas 500 pessoas. Domingo de manhã, bastante gente, umas 1.000 e pouco. Domingo à tarde também, e domingo à noite estrumbado. E a galera não vai nos outros cultos. Lá, quem vai na quarta, os caras são os caras da quarta. Existe essa rotatividade? Existe. Então, assim, quem vai na quarta não vai no domingo à noite. Se existe igreja grande, graças a Deus, vocês resolverem no mesmo dia, né? Você tem espaço para crescer lá ou não? Então, para crescer, não. Eu estou alugando tudo que tem no lado para crescer como ministério. Eu tenho mais alguns anos de contrato e estou orando, falando, Deus, porque não existe hoje galpão maior que o meu. Não tem maior que aquilo. Não tem. Então, eu estou esperando numa promessa que Deus me deu e na hora certa a gente vai ou comprar um terreno e construir. Porque o que Deus falou? Que a gente ia começar com galpão, ginásios e para coisas maiores, né? Mas você tem sonho de sair de Curitiba ou isso para você não tá mais em... Então, eu me joguei no Rio, se Deus me tirar de lá, mas o que ele nos fala é que lá é a base. Porque de lá eu consigo fazer toda essa administração, tanto no Paraná... Mas que você agora já está fincado. Não, já comprei uma casa lá, já tô... Você não tem vontade mais de nada. A minha sogra, eu consegui trazer minha sogra para morar lá, em Curitiba. E para quem tem filho, sabe que a sogra morando perto é céus na terra, porque igual hoje eu tô aqui e meus filhos estão lá amarradões na casa dela. Então eu não tenho mais aquela loucura de, puxa, eu preciso ir para São Paulo ficar uma semana. Tenho que viajar, levar meus filhos, depois voltar. Aquela bagunça toda de viagem. Fazer uma estrutura familiar, Total. uma estrutura de família, de
Da igreja, você tá de feliz. equipe, Você tá feliz tudo. lá em Curitiba. Tô amarradão, porque o centro da vontade de Deus te deixa feliz. Eu tô muito feliz lá. E isso foi uma coisa muito engraçada, porque enquanto eu morei no Rio de Janeiro, eu era carioca. Eu amava aquela cidade. Eu saí de lá em outubro, voltei para passar o Réveillon lá. Quando eu atravessei a ponte Rio-Niterói, eu já me senti, nossa, nem parece que eu amava tanto esse lugar. Meu coração já estava em Curitiba. Então Isso hoje é super real, né? é real. Essa história de você estar num lugar, Deus dá aquela paixão, depois você não tem mais aquilo. É uma coisa louca, né? E hoje eu sou cidadão curitibano, né? Ganhei um título pela prefeitura de lá. Todos os vereadores votaram pelo que a gente tem feito na cidade. Então hoje eu tenho até autoridade espiritual, né? Porque eu me tornei um cidadão da terra. Eu vejo também que você faz muitos congressos e você promove muita unidade ali em Curitiba, né? Isso é muito importante, mas teve algum momento que você, quando chegou em Curitiba, por ser uma igreja moderna, até a história da prancha, teve alguma situação que que os próprios pastores falaram, o que esse cara tá fazendo aqui, algum tipo de situação assim? Até hoje. Só que lá, como é uma cidade com colonização europeia, o pessoal, eles não são... Alguns são de atacar assim direto, outros são, isso não vai dar em nada, dá o tempo. E eu sou dessa opinião. Dá tempo ao tempo, o tempo vai mostrar quem nós somos. Porque Curitiba é um lugar que tem muita igreja evangélica. Tem muita igreja. E então, são igrejas grandes. Grandes. E hoje eu sou amigo de todos os pastores de igrejas grandes. Mas você foi bem recebido ou você teve que conquistar isso? As duas coisas. Eu fui recebido por alguns e outros, os das igrejas grandes, disseram: deixa isso acontecendo, vamos ver quem é quem. E hoje eu sou amigo desses caras. Eles falam até da gente nos próprios cultos. Então a gente conquistou, né? São 9 anos, né, pastora? E 9 anos você não consegue esconder se você está agindo de uma forma falsa ou não. Você não consegue usar máscara durante tanto tempo. E nessas, tudo aquilo que a gente fez sempre foi em relação à cidade. A ideia é uma visão de reino, e eles perceberam isso. Então hoje eu faço parte do núcleo de comunhão pastoral, conheço o outro, são 2 núcleos grandes de pastores. Um eu faço parte da diretoria e o outro eu sou conhecido, estou lá junto com eles. Então, tem sido um tempo muito precioso lá em Curitiba em relação a isso, com os pastores de fora. Isso é muito legal, né? Porque também é o reconhecimento do trabalho da igreja, né? Fala um pouco sobre a ação social que vocês fazem lá. A gente tem bastante trabalho. A gente tem trabalho com crianças muito forte. É que como eu coloco as pessoas à frente dos ministérios, eu acabo não conhecendo tudo o que está acontecendo. Eu dou a liberdade para eles. Eu sei que ele tem um trabalho de assistência social muito forte lá em Curitiba. Muito forte mesmo, ao ponto que o líder da assistência social foi numa reunião com a primeira-dama da cidade. E quando cada um foi se apresentando, e quando ele falou, eu sou do Bola de Neve, todo mundo parou, a primeira-dama, nós queremos parabenizar vocês pelo que vocês têm feito e tal. Né? Então, assim, eu não consigo te pontuar, mas eu sei que eles fazem muitas coisas, né? Curitiba é uma das maiores cidades do Brasil, né? E conhecida também por um lugar com um índice pequeno de criminalidade, né? E você sente isso? Que a cidade ela é diferente das grandes cidades, Rio, São Paulo? Eu sou suspeito para falar porque o meu coração tá lá. Não, mas né? assim, Mas ela não é tão tranquila, não. Não, mas o que você vê em relação à infraestrutura da cidade, de engenharia de tráfego, de metrô, dizem que lá tudo é muito bonito, que é tudo muito modelo para os outros estados, para as outras cidades. O que você sente vendo isso? A cidade está... Quando eu mudei para lá, a primeira vez, em 94, eu mudei e tinha uma propaganda no Brasil de que Curitiba era a cidade modelo. E foi muita gente para lá. E os caras eram a cidade modelo. Até hoje continua sendo. Quando você quer lançar alguma coisa, você lança em Curitiba, se deu certo lá, dá certo no Brasil inteiro. Então, assim, continua. Só que foi muita gente. Então, hoje tem trânsito em Curitiba, não tinha. Hoje tem bastante violência, não tinha. Eu não peguei essa época de não ter muita violência. Mas os moradores, os curitibanos, eles falam, cara, isso aqui era um paraíso. Fizeram muito jabá e muito marketing. Foi todo mundo para lá. Acabaram com a cidade. Acabaram com a cidade. Então, aí eu acabei indo para lá também, né? E aquele ainda fui também, para ajudar a ficar melhor ainda.
Quantos habitantes tem mais ou menos? Ali? 2 milhões, 1 milhão e 800, tem 2. muita gente para se evangelizar ainda. Tem, ixi, mas a igreja é pequena, minha igreja é muito pequena. Como é que é o jovem curitibano? O que ele tem na cabeça? Ele gosta do quê? Como que ele é? Eles gostam muito de balada, muita balada. Techno? Também, sertanejo. Sertanejo é tão forte lá, sertanejo universitário. Sertanejo? A gente tem um menino na igreja que ele veio desse povo. Desse povo. Perdão, Dá galera. pra ver o quanto você gosta de sertanejo. Ele veio desse povo. E aí? Não, mas na realidade, agora tribo, né? eu tenho que até arrumar isso aqui. Porque é o seguinte, ele veio dessa galera e ele tá comigo há 3 anos. Queria entrar no louvor. Eu deixei o cara, falei assim, meu irmão, você quer mesmo? Eu quero. Fica aí que eu ainda vou te usar. E ele acabou gravando um CDzinho depois de 3 anos de sertanejo universitário. Mas tão bom, que eu falei, vamos fazer uma festa em junho do ano que vem, que foi agora passado. Foi a maior festa que nós fizemos. A gente tem o templo, que são 4 quadras de futebol, e tem 2 quadras de futebol no lado de fora da igreja. Grande, profissional. Futebol society. Tinha gente dentro do galpão, lotado, e a quadra lotada. Foi tão legal que até gente que não gostava de sertanejo universitário estava dançando. E essa banda é lá da igreja. Então o pessoal gosta muito. Banda sertaneja? Lá na igreja. Mas é tipo Chitãozinho Chororó? Tipo... Como é que é o nome? Michel Teló? Acho que é. Eu não ouço, eu não conheço, mas falaram que o cara canta muito igual. O Michel Teló canta, ai se eu prego, ai se eu prego. Eu não conheço. Você não gosta muito, né? Não, com ele, apaixonou. Porque sabe o que ele né? fez? Ele pegou as músicas que a gente canta na adoração e transformou em sertanejo universitário. Então ficou adoração. Ficou muito legal, Priscila. Tanto é que hoje até eu tô comprando um chapelão, tô comprando uma bota. Você anda assim? Agora eu comprei um cavalo. Tá zoando? Não, tô zoando. Não, mas você anda country? Não, na festa sim. Só na festa. Na festa eu deixei. Curitiba, Na né? festa eu deixei. Não. Ah, tá, pensei, falei, meu cara, pra ganhar o Skype. Não. Ele enlouqueceu. Não, mas o que rola? Tem muito surfista lá, muito skatista. Surfista da onde? Muito. Onde? Curitiba tem Surfa onde? muito surfista. Dá 40 minutos. Que caô, meu. 40 minutos. O cara surfa onde? Guaratuba, Matinhos, Ilha do Tem Mel. uma galera do surf? Meu, Curitiba tem muita gente do surf. Tá, então é dividido surf, É uma mistura, é uma cidade grande. country, pra ser chique, pra ofender. Country, surf e tem skate. Tem muito Caso de skatista. você, né? Hip hop. Não, mas você tem rampa lá? Lá na igreja temos uma. Você montou um house? Não, mas não é permanente. É de uma marca de skate que tem lá e eles nos emprestam. O Tarobinha até foi lá esses dias, fizemos um skate. Nós temos um skate culto. A gente tem uma pista no lado da igreja que a gente sempre está usando. E, então lá tem alguns cultos alternativos. Por exemplo, tem o motoculto, galera do moto, desenche de moto na igreja. Eu vi, cara, quanta moto, Muito né? legal. Tem um skate culto, que depois do culto a galera vai ficar andando na rampa lá, que é uma pista bem legal. Tem um culto Underground Mission, que é o culto underground. Galera só do pesado. Tem um Sambola, que é o culto do samba. Não, mas tem gente heavy metal lá? É uma cidade grande, tem várias tribos. Eu só não imaginava essa parte do sertanejo. É forte demais. Eu não imaginava Não, também. mas se é forte, tem que trabalhar, não adianta. Não, o menino é bom. Tem que andar mesmo de cinto, bota, chapéu, comprar um jegue e ir pra guerra, cara, não é? Não, é muito forte. Eu amo aquela cidade. Eles gostam muito de balada, então eles têm muitas. E a nossa igreja se transformou numa balada, porque a gente não faz festa direto, a gente faz muitos eventos de seminários e tal. Mas uma igreja dessa tem que fazer festa toda hora. Mas o culto é uma festa. Ah, deve ser mesmo. A galera vai pro culto. O culto que você vê, um motoqueiro, um heavy metal, um caipira. O cara não vai de chapéu, não, vai? Não chega a ser isso. Não tem nada, Ainda um jegue não. lá na porta, não tem isso. Ainda não, na festa tinha. Na festa os caras colocaram pra fora aquilo que tava dentro. Muito legal isso. Você tem pastores te ajudando lá? Tenho. Quantos? Tenho 2 copastores e a galera da região metropolitana, eles me ajudam também um dia da semana. Então eu tenho... Mas pra segurar lá a sede de Curitiba, você precisa ter bastante, você tem bastante gente ali pra segurar. De presbíteros? Tem. Os líderes de ministérios, os presbíteros, a galera é muito responsável. Mas eu tenho esses pastores que me ajudam. Que os caras pegam algumas áreas ali e eles tocam o negócio, faz o negócio acontecer, né? Faz a área acontecer. Então eu consigo cuidar da igreja de uma forma bem... Você teria que morar na igreja, né? Sim. Não, e aí você não vive, né? E você acaba perdendo a família, acaba perdendo tudo, né? Saúde, tudo, né? Embaixo do púlpito, da prancha, né?
Não, eu consigo dividir bem. Teve um dia que eu entrei na igreja, 9 da manhã, para pregar no culto da manhã. E sumiu, foi abduzido lá pra dentro. Quando você viu, você... Era 4 da manhã. Ah, você fez... Eu fiquei das 9 da manhã... Você quase fez 24 horas Quase. de trabalho. De trabalho. Eu falei, caramba. Então, se eu fizer isso todo final de semana, tem gente. Eu que dou as regras, eu falo, ó, esse dia eu vou ficar. Eu aconselho todos os cultos. E eu não prego todos os cultos, eu prego só nos cultos de ceia. São? De domingo são 3. Não, mas também não dá pra pegar todo o culto. Mas domingo à noite você prega. Prego. Mas na ceia eu prego nos 3, a mesma palavra. Domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à É noite. tipo gringo que você faz. Que faz direto. É, que eles pregam a mesma coisa. Isso foi um pastor que me deu um toque. Mas isso é bom, sabe por quê? Porque você tá com sono, e você não esquece. É sempre a mesma coisa. Na primeira você presta atenção, na segunda vai no piloto automático, na terceira você não sabe o que você tá falando. Né? E é legal, porque você dá... De gringo, viu? Você dá uma... É a mesma igreja, né? Você dá a mesma direção, né? Então, E é bom porque aquelas velhinhas que querem ficar o dia inteiro na igreja não vão ficar atrapalhando e pegando lugar. Isso não aconteceu. Não, sabe a pessoa que nem aqui, que entra, a pessoa guarda lugar aqui na sede, assim, ela pega a bique, bota a tampinha, a carga numa outra cadeira, a tampinha na outra e o outro na outra, entendeu? Lá não tem isso de guardar lugar? Tem. Tem o palcone por causa de lugar? Então, se você prega a mesma coisa de domingo, a pessoa fala, eu não vou ficar no das 7. Porque já ouviu a mensagem. Só se a pessoa não estiver bem da cabeça É. e também tiver a fim de encher, né? Isso é Mas verdade. isso é legal, a pessoa fala, já vi o culto, o Poyang Shu faz isso, a galera de fora faz isso direto, prega 7 vezes a mesma pregação de domingo. Mas também eu acho que é bem cansativo, sabia? Você pregar a mesma coisa, você não sente? Não, é porque além de ser um povo diferente, o clima é diferente. Domingo à noite não adianta. É a panela, né? De fogo, é diferente. Agora me fala uma coisa, como é que começou a história da Turma do Biga? A turma do Biga, A até Turma do trouxe Biga aqui. é muito legal, cadê? Deixa eu mostrar aqui. Fecha aqui pra mim. É uma revistinha que tá super bem feita. Outro dia eu peguei na casa do Apóstolo Rina e eu tava vendo, né? Eu li. E eu achei tão legal porque é um material super bem feito, né? Quantos você já tem aqui? Ele criou um personagem em cima dele, né? O skatista, né? E você que escreve todas as historinhas. Eu e o roteirista, Você tem um roteirista. Tem um roteirista. Pra fazer essas histórias. Quantos você tem já? Então, 2, 3... aqui é o seguinte, está dividido. Ah. Essas 4 que você está na mão, são para crianças de 6 a 12, 13 anos. Ah, Já é por idade. Então, por exemplo, essa daqui, ó, a primeira fala sobre a importância da paternidade de um pai. A segunda fala sobre a importância de enfrentar desafios. As crianças têm problemas hoje, né? Qualquer coisinha o pai já tira da escola, processa a escola. Na minha época, se eu apanhasse na escola, eu apanhava em casa também. Então, ensina sobre isso. A terceira... Respeitar professor, essas coisas. Dificuldades que você legal enfrentar. isso, Sempre baseado em princípios. Isso aqui são mensagens que eu prego, aí eu sinto de Deus. Essa tem que transformar em revista. Isso tem a ver muito com a relação que você tem com os teus filhos? Tudo, total. Porque a palavra deles, eles estão aqui nas revistas, Não, né? tudo que eles vivem você pôs na revistinha porque toda criança vive. Sim. Ah. Eu tenho um laboratório em casa, né? Mas você teve a ideia por causa disso? Então, eu já te explico da ideia. Deixa eu só terminar aqui. Essa 3 aqui, ela fala sobre tempo com Deus, o videogame roubando o tempo das crianças. E eu falo sobre jiu-jitsu também, que é uma arte que para você aprimorar, você precisa gastar muito tempo. E essa aqui é lançamento, essa você não tem, pastora. Essa aqui fala sobre Na Onda dos Bons Conselhos, sobre aquela história de Roboão, não ouvir os mais sábios e ouvir os meninos e dividir. Ele dividiu aquilo que o pai e o avô demoraram 80 anos para conquistar, ele em 3 dias divide o reino. E aí é uma história muito legal. Essa aqui o meu filho lia e ele gritava, uhul, nossa, que animal! Então, essa aqui a gente conseguiu pegar a veia. Então, as 3 foi uma experiência, acho que essa 4ª aqui foi a melhor, essa nova. vai ser nós vamos pegar essa linha para alcançar eles. A Onda dos Bons Conselhos. Tá rolando numa praia, e sempre assim, tá envolvido. Ó, a primeira foi skate, a segunda banda, a terceira jiu-jitsu, a 4ª surf, sempre envolvendo um esporte, um princípio e uma palavra. Você escreve uma por quanto tempo? Eu não tenho periodicidade. Quando você sentir de Vou Deus, fazendo. você vai fazendo. Quando eu sinto de Deus, eu vou sentindo. Porque rolou uma outra parada. Eu senti a necessidade de... Como é que começou a turma? Eu já falo desse daqui. Como é que começou? As crianças começaram a sair do Ministério Infantil,
mas foi algo para chamar minha atenção. Todos me cumprimentam, mas começou a ser muito forte. Me dá presente, me dá bala, me dá beijo. Depois do... Não, antes. Todo mundo gosta de você. Mas ficou muito forte. Uma coisa assim, eles me davam desenho, para me desenhar é super fácil, né? Você faz uma bolinha, põe um óculos, pastor, eu te fiz, pastor, eu te fiz. E começou a rolar isso muito, muito. Deus falou assim para mim, você precisa mostrar para essas crianças que você as ama. Então, por que eu não fiz um personagem à parte? Por que eu não fiz um pato? Por que eu não fiz uma águia? Por que eu não fiz um leãozinho? Por que eu fiz eu? A identificação com a paternidade. Eles precisam entender que esse personagem é vivo, é um pastor, e ele os ama. Tanto é que as mensagens se transformaram em revista em quadrinho. Fiz essas. Só que aí, as crianças, eu comecei a ver muita gente na frente do galinheiro, né? Assistindo galinha, assistindo um monte de coisa, que não tem nada de ruim. Mas não tem nenhum princípio de vida ali. E Deus me falou, faz agora para as crianças pequenas, de 0 a 6 anos. Nasceu o Biguinha. O Biguinha é carequinha, de óculos. Eu vou fazer uma revista agora sobre bullying. É quem? Sou eu. Não, mas esse é bebê. Então, sou eu de 6 anos, com 5, 6 anos. Portanto, é que os mesmos personagens aqui não estão aqui. Entendi. Porque aqui está o meu filho e tal. Então, Esse aqui é para criancinha menor. Aqui é a mãe que lê, se você ver aqui, ó. A mãe que vai lendo. Né? A criação do mundo. Criação do mundo. Dentro disso, eu fiz um clipe. A criançada fica assim, ó, assistindo, porque tá absorvendo a palavra ali. O clipe tá falando dessa revista, Criação do Mundo. E agora, nós estamos no meio da produção dessa revista em quadrinhos. Quadrinhos não, na revista animada. Então, o pai vai comprar o DVD e vai colocar essa revista. Eles vão estar conversando. Então, tá virando um desenho animado. Tá sendo um projeto bem legal. Qual é a ideia do Biguinha? O Biguinha, ele trabalha com um tripé. Deus me criou, Ele me ama e Jesus é meu melhor amigo. Então, a gente trabalha tudo em cima disso. Para que quando você pegar essa criança e falar, quem é o teu melhor amigo? Jesus. Ele não precisa nem pensar. Quem te fez? Não, Deus me fez. Eu lembro da historinha, eu conheço. Então, é algo, ensina a criança o caminho que deve andar e quando ela for velha, ela não vai se desviar. O princípio, o básico. Então, o Biguinha entrou nessa. Então, nós estamos deixando um pouquinho, não de lado. Eu acabei de lançar essa número 4. Mas eu estou trabalhando muito forte no Biguinha. Fiz o primeiro clipe. Esse aqui, o clipe eu copiei 10 vezes ele. Antes do menino falar de novo... O Biguinha é desenho animado. É um clipe. Agora, ele não fala. Ele tá... É uma música com aparecendo os personagens, a revistinha e tal. Não é ainda o desenho animado. Isso está na fase de produção. E só tem um clipe aqui. Só que eu repeti ele 10 vezes. Antes da criança falar de novo, já repete, né? Eu já estou produzindo o segundo. Eu quero produzir 10 clipes e lançar um DVD. Então, esse trabalho está sendo muito forte. Os pais estão amando, porque tem material? Tem, mas essa qualidade tá difícil. E o meu roteirista e ilustrador, o cara é muito bom. O menino da igreja. E a gente se conectou, porque eu sou artista também, né? Eu trabalhei com grafite. Vou pra caramba ter alguém perto para fazer isso, né? Sim. Se você tem um cara bom do lado, daí você se empolga, né? E a gente se entende, né? Eu trabalhei 14 anos com artes, vivi disso. Quando eu entrei no Bola, eu vivia de arte, né? Então a gente se entende, nós falamos a mesma língua, eu entendo ele, eu respeito o tempo dele porque é o meu tempo também. E aí tá sendo algo muito joia. Na verdade, dentro do mercado nacional, o que é feito para criança é muito pouco, muito escasso e muito sem qualidade. Sim. Né? Então a gente vê, por exemplo, muita coisa vindo de fora que eu vi num catálogo de uma amiga minha que está representando lá dos Estados Unidos. Antes eu só conhecia os vegetais que era um material que eu olhava e falava, gente, que maravilhoso. E ela me mostrou uns desenhos que tem lá fora para traduzir para cá, que a gente vai até pegar, que são um escândalo. Mas de produção nacional você não vê quase nada, cara. Pois Para criança. E a criança, ela precisa ter coisa para ela. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente pensa assim... isso, graças a Deus, nunca foi a visão da nossa igreja, mas muita igreja cuida de criança. Tá no culto, cuida de criança. Quer dizer, é como se fosse cuidar de velho. Não é isso, o velho também quer ouvir a palavra. Então, uma pessoa fica ali bajulando a criança, segurando a criança, gritando, jogando a sopa pro chão. E, na verdade, se perdeu muito isso. Você deve ter falado isso numa das suas revistinhas. Essa história de entender que não só o professor da escola, mas o professor da igreja, ele tem que fazer o papel do pedagogo, ele tem que ensinar, ele tem que cuidar, ele tem que discipular uma criança. E eu vejo isso que você vê em algumas situações, por exemplo, nós fizemos uma peça de teatro
que eu quando escrevi a peça, eu quis escrever uma peça que fosse acessível para criança, para o velho, para todo mundo. Eu não vou escrever, porque eu conheço, igreja, você não tem onde deixar criança. Eu não vou escrever uma peça que a criança não vai poder ir. Eu não fiz uma peça infantil, mas eu já pensei. Falei, não, a criança vai sentar e vai pirar na peça. E no fim a gente fez um clipe do Pecado é Mal, você assistiu? Eu assisti. Então, eu chego nas igrejas, a criança olha pra mim, o pecado é mal. Como é Que nosso, legal. mano, não tem outro preço você ver isso. As crianças fazendo clipe no YouTube dançando o pecado é mal, quer dizer, nunca mais sai da cabeça dela que o pecado é mal. Então, às vezes, muita gente não investe nisso e é isso que segura a onda. E porque não tem essa visão, né? Porque é isso que segura a onda lá na frente, não é? E a gente outra... que estudou em colégio batista, eu, o apóstolo Rina, isso fez um diferencial muito. Total, né? A gente ser discipulado desde pequeno. E não adianta falar que não. Por exemplo, primeira vez que eu fui num culto, por mais que eu estivesse alucinada, sei lá o que for, eu sentei, eu entendi do que a pessoa estava falando. Porque tinha base. Eu sabia quem era Abraão, quem era Isaac, quem era Jacó, quem era Jesus. Não é aquele choque. Então, às vezes, como é importante você ter um material desse, né? Para você discipular as crianças. Você teve, com certeza, tudo que é pioneiro, tudo que é novo, tem a inspiração do Espírito Santo e tem a mão de Deus. Você tem sentido no desenvolver, na saída, na forma que as pessoas têm correspondido ao seu trabalho? Você tem sentido que Deus realmente está te abençoando nisso? Não, tá total. Mas todo pioneiro tem que cavar, apanha mais, né? Então, assim, é uma qualidade imensa. Eu estou até fazendo uma campanha no Facebook da turma dizendo se alguém trabalha com distribuição nacional para vir falar comigo, porque eu estou no meu mundo. O Biga ficou conhecido no meu mundo, onde eu estou. Então, lá crianças levam os pais, criança não cristã, porque essa revista, o meu sonho, essa aqui, que é a mais evangelística, é dar para todas as crianças do Brasil, escola por escola. Eu dei 12 mil revistas sem dinheiro, acabou o dinheiro, não tem mais como dar. Mas algumas que receberam... Você deu 12 mil revistas dessa aqui, em escola, dando. Então, o que acontece? Algumas crianças, isso é real, não estou inventando aqui, levaram os pais na igreja porque descobriram que esse cara existe. Isso é muito legal. Então, e outra, cheguei esses dias na escolinha que a gente tem ali na frente da igreja, e toda a decoração da escola é com a turma do Big e Biguinha. Aí a dona da escola, que é a líder do Ministério Infantil, falou, fala pra eles que a comida é da turma do Biga, porque eles não estão comendo. Eu entrei na sala, e aí, tá gostosa a comida da turma do Biga? Tá, comendo tudo. Um desses chegou na igreja esses dias, Biga, eu sou careca igual você. Uma me deu uma chupeta, me troca de uma revista, a mãe falou que nunca mais chupou chupeta. A gente vê essa identificação. Só que, como você falou, nem todo mundo tem a ideia de que a criança bem formada vai ser uma tocha na mão de Deus na frente. Então, o que a gente vê? Uma resistência enorme. Meu Deus. Em todas. Como assim? Igrejas não recebem, igrejas não compram para fazer o negócio acontecer. Não tá. A qualidade que você vê. Mas eu também creio que Deus está me preparando para isso. Na hora que ele colocar o dedo e disser assim, agora vai ficar conhecido no Brasil inteiro. Eu quis dar um passo a mais, dei 12 mil revistas, me endividei por causa disso, contratei uma galera, tive que mandar embora, porque essa ânsia de falar, eu quero que as crianças tenham acesso. Vontade de fazer esse evangelismo. E Deus falou, segura. Então agora com os clipes, todas as coisinhas, estou bem na boa. Mas a qualidade é enorme. Se você, essas aqui eu vou te dar. Você tem alguma página? Tem no Facebook, a Turma do Biga. O nosso site, www.turmadobiga.com.br, quando você entra na página principal, você pode ir para duas páginas, ou Turma do Biga ou Biguinha. No Biguinha tem karaokê para as crianças, tem para você imprimir ali. Tá bem legal. Tá, mas a pessoa que quiser comprar no site tem tudo. Tem todas as informações Tem todas as informações. Então tá bem legal. O sonho é bem grande. O sonho é mais ou menos assim, eu estou desenvolvendo. Se alguém de uma igreja chegar e falar, eu quero cuidar das crianças da minha igreja, eu não tenho material, eu vou ter um material didático do Biguinha, para o Ministério Infantil. Eu vou falar, toma. Você já tem? Já tem duas pessoas trabalhando nisso, desenvolvendo todo esse produto, porque a ideia é que o pai leve um exercício para casa e na semana o pai trabalhe, incentivando o quê? O culto familiar. Então é travar a criança. Porque eu sei que essa é a visão do nosso ministério e o que eu tenho vivido lá. O ministério que eu mais invisto é o Ministério Infantil. A comida é top, os brinquedos top, as salas
top, tudo top. Eu falei, não pode, a criança tem que sentir prazer de vir aqui. Eles têm que ter prazer de ouvir a palavra. E isso que você falou é importante. Não é, vamos dar uma atividadezinha para o pai poder assistir o culto. Ei, vocês vão aprender, vocês vão sair daqui, tipo, feliz. Agora como? Pegar uma palavra e pregar uma hora para a criança, eles não vão ouvir. E esse material tem feito a diferença, sabe? Então, eu vi que é uma estratégia, Deus me deu as costas largas para isso, para apanhar, para abrir as portas, para poder lá na frente falar, gente, dá certo, vamos para frente. E eu tô nesse papel, tô cavando ainda, já tô com 4 revistas, tenho 3 revistas dessa pronta para imprimir e orando para que venham os recursos para isso acontecer. O clipe, já tenho as músicas prontas, só faltando eu fazer o clipe também. Tudo envolve grana, né? Tudo envolve muito dinheiro, mas tudo que eu estou vivendo já é um milagre, porque o que eu já fiz aqui, sem nada, Priscila, já é o maior milagre da face da terra. Não Foi tem... tudo a mão de Deus. Né? Tudo a mão de Deus, não tem como. Produzir um clipe com a qualidade que nós produzimos, letra, música, qualidade de animação, as revistas, você não deixa a desejar, a história não é uma história entediante, é uma história que te cativa, você quer saber o que aconteceu no final. Então está sendo bem jóia isso, está sendo um trabalho bem gratificante, né? O importante é saber que Deus está nisso e Ele tem o tempo para todas as coisas, né? Isso é tranquilo. Isso, o mais importante vai ser toda essa geração ser alcançada, porque a ideia é maravilhosa, né? E eu adorei conversar com você, queria te agradecer Tamo junto. pela sua presença. Obrigado. Aí, viu? Que vocês tenham gostado dessa entrevista. Entra no site, conheça mais a Turma do Biga, o site é www.turmadobiga.com.br. Posso dar um toquinho? Lógico. Eu fui pra Colômbia agora. Você vai dar um toquinho em quem? Em mim? Não, no povo. Pra te dar um toquinho, toque. Eu fui lá na Colômbia e uma pastora que eu conheci, inclusive o filho dela tá aqui no Brasil para pegar a visão do Bola, de estar abrindo a igreja lá. Ela trabalha com crianças, ela ministra as crianças na Colômbia inteira. E eu caí na casa dela, viramos amigos. Quando eu mostrei para ela, começou a chorar. Ela falou, eu não tenho material para isso. Eu falei, se eu traduzir para o espanhol? Ela falou, além de eu pôr no Brasil, na Colômbia inteira, Olha isso. o clipe eu ponho na TV colombiana, de graça. Eu falei, como assim? A diretora da TV, Enlace, se eu não me engano, da Colômbia, é amiga pessoal dela. Ela falou, Bigardi, não existe qualidade aqui na Colômbia. Então, esse é um pedido que eu queria fazer para vocês. Nos ajudem em oração. Estamos traduzindo tudo para o espanhol. Olha, que legal. Essa revista aqui, ela já está traduzida para 6 idiomas de graça na internet. Você entra no site, você pode baixar. É mesmo? Que Japonês, maneiro. alemão, inglês, espanhol, crioulo Olha que e francês. evangelismo maravilhoso. Já está lá, tá bem legal e de graça, né? Então, a ideia é reino, é missão, é evangelizar, alcançar uma... é tocar o coração de todo mundo, né? Estamos aí, a gente precisa da sua oração e as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Ai, não, o homem que está estudando 10 línguas, daqui a pouco ele só fala em língua dos anjos. Só dos anjos. Você vai misturar tudo, que você vai chegar Monju, Fabé, né? Esses dias eu fui... Alfa Corsia, Randabachoia, Ramanamaia, daqui a pouco você tá só em árabe. Esses dias eu estava fazendo aula de italiano e a professora falando italiano e eu assistindo um negócio e escrevendo em outra língua. Ela falou, Bigardi, que é isso, meu? Você Aí eu parei. Percebendo que você tava fazendo isso? Não, estava escrevendo em espanhol. Cuidado, hein, cara. Eu tava ficando Cuidado meio que louco. você pode criar uma nova língua. Turma do Biga Language. Em línguas, né? Dos anjos. Obrigada, gente. Um abraço para vocês. Até o próximo Face a Face.